TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Que Jesus esteja connosco. Eu quero pedir desculpa porque, em primeiro lugar, porque a voz não está a 100%. E esperemos, rezemos, para que eu não tenha um ataque de tosse. Vamos todos vibrar para que isso não aconteça. Até porque eu ajudei-me ontem, ficando calada, para que eles me ajudassem hoje. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, sobre o ajuda-te que o céu te ajudará. Esta frase tão famosa, tão conhecida de Jesus. E vamos, durante esta hora, esta nossa conversa, destrinçar um pouquinho o que é isso, quais são os ensinamentos que estão por trás desta frase. E vamos começar com um desenho que eu achei muito interessante da Turma da Mónica, acho que toda a gente conhece, em que temos aqui, eu acho que este é o Cebolinha, não, Cascão, muito bem. É o Chico Bento, pronto, obrigada. Ele estava muito limpinho para ser o Cascão, não é? E diz assim: Pai do céu, faz eu tirar nota boa na prova de amanhã. E é ao que vem a mãozinha de si, então estuda. E nós nos rimos disto, obrigada. Mas nós fazemos isto muitas vezes. Nós queremos, nós pedimos, nós até oramos. Há aqueles que ainda não oram, que só querem. Há os outros que já oram. Mas nós não podemos esquecer que a fé sem obras é uma fé morta. Então, não adianta só fazer a oração e pedir ajuda a Deus nosso Pai. Precisamos de aliar isso à ação. Fazermos. Trabalharmos para. Então, é sobre isto que nós vamos falar. E vamos, neste capítulo, como sempre, ao nosso Evangelho, à nossa base, ao capítulo 25, no capítulo Buscai e achareis, que tem exatamente um subcapítulo que fala sobre isto, que diz assim: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, e o que procura encontra, e se abrirá àquele que bate à porta. Portanto, isto são várias frases que têm exatamente o mesmo fundo de realidade. E ele continua: Qual é o homem dentre de vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se ele lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão, o vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. E realmente, nesta comparação, fica muito bem ressaltada a ideia de que, se nós que somos imperfeitos tentamos fazer o nosso melhor, eu estou a dizer tentamos porquê? Porque eu já estou a pensar na palestra da manhã, da questão dos pais, do papel de família e a transição planetária. Se nós tentamos fazer o melhor, o nosso Pai, Deus misericordioso, que é perfeito, não faria o contrário. Então, tudo aquilo que vem até nós, mesmo que nós achemos que não é o indicado ou que não é justo, está tudo dentro da lei de justiça, de amor, de Deus nosso Pai. Então, Ele vai-nos sempre dar aquilo que nós necessitamos. Então, sobre o ponto de vista terrestre, ele diz: a máxima buscai e achareis é análoga a esta, ajuda-te e o céu te ajudará. Portanto, é o princípio da lei de trabalho e, por consequência, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, porque o trabalho põe em ação as forças da inteligência. E é isto que nós vemos aqui, que é: o trabalho é uma lei divina. Não é por acaso, eu digo sempre isto, que o lema da casa é trabalho, trabalho e mais trabalho. E é engraçado que no grupo que nós temos da tarefa do cantinho, nós estávamos a dizer que este fim de semana ia ser um fim de semana puxado, não é? Porque muitos de nós já estivemos aqui de manhã hoje, íamos estar até ao final do dia e amanhã cá estaríamos. E eu pus uma frase de Chico, eu não sei precisar exatamente como é que ela é, que também é de Batuíra, que diz que, basicamente, que nós precisamos de trabalho para ter a benção de mais trabalho, para ter o trabalho como mal de todos os nossos remédios. Portanto, nós vemos aqui a importância desta lei.
Realmente é isso. Porquê? Porque todos nós somos regidos por outra lei também, que é a lei do progresso. Todos nós progredimos. Ninguém volta para trás. Muitas vezes estagnamos, sim, durante algum tempo, mas a nossa meta é evoluirmos. E essa lei vai sempre bater à nossa porta, quer nós queiramos, quer não. E para a fazer precisamos de trabalhar. Trabalhar na nossa reforma íntima, trabalhar naquilo que ainda podemos trabalhar, porque nós estamos... Vamos pensar uma coisa, nós sempre estamos prontos a apontar o defeito dos outros, não é? Aquilo que os outros têm que fazer de melhores. Mas nós nos esquecemos muitas vezes daquilo que nós temos que fazer melhores. Se nós formos a ver, a única coisa que está nas nossas mãos mudar somos nós próprios. Nós não temos a capacidade de mudar o outro. Mesmo que o outro seja quem está do nosso lado, um familiar, um amigo querido, ou até mesmo aqueles desafetos que nós temos no dia-a-dia. Então, nós temos a capacidade de nos mudar a nós próprios. E esse é um trabalho muito difícil. É algo que é muito trabalhoso fazer e que exige o nosso compromisso constantemente. É assim que nós vamos melhorando, aprendendo com os erros, corrigindo aquilo que nós temos para continuar a progredir. Porque essa é a lei. Se Deus tivesse eximido o homem do trabalho físico, os seus membros ficariam atrofiados. Nós vemos isso quando ficamos numa cama de hospital ou por algum infortúnio temos de ficar parados. Nós começamos a ver que os nossos membros começam a atrofiar. Porquê? Porque nós fomos feitos para estar em constante movimento. Então, quando isso não acontece, nós vamos atrofiando. E quando, falando isso espiritualmente, nós acabamos por nos atrofiar espiritualmente falando. Depois leva mais tempo para conseguirmos deixar de estar atrofiados. Portanto, se o tivesse eximido do trabalho da inteligência, o seu espírito ficaria na infância, no estado de instinto animal. Eis porque Deus fez do trabalho uma necessidade para o homem. E lhe disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa forma serás o filho das tuas obras. Delas terás um mérito e serás recompensado segundo o que tiverdes feito. Portanto, nós temos sempre a oportunidade de progredirmos. Sem o trabalho individual, esse progresso não pode ser feito. Nós que estamos numa transição, numa fase de transição planetária, em que o nosso mundo está a progredir, esse progresso só é feito com o progresso geral da humanidade. Então, nós dizemos muitas vezes que eu não vou fazer porque isto é uma gota num oceano. Mas se cada gota não estivesse no oceano, esse oceano não existiria. Então, essa gota faz toda a diferença. E é assim que funciona no progresso. Nós passamos a vida a dizer que este mundo está um caos, como é que é possível, nós já estamos tão avançados relativamente à idade das cavernas, porque é que as coisas não melhoram? Mas nós só apontamos o dedo, estamos a fazer o trabalho de nos burilar a nós próprios, de ajudarmos nesse progresso. Muitos de nós não. Ou ainda, não é muitos de nós não, ainda não estamos a fazer o trabalho que temos capacidade de o fazer. Só que agora são chegados os tempos. E é ou vai ou racha. E o rachar é ir para outro mundo de provas e expiações. Vocês podem ler o livro A Caminho da Luz, que fala exatamente do que aconteceu com Capela. Tinham a parte da inteligência intelectual, mas não tinham a parte moral. E o que é que aconteceu? Tiveram que ser retirados. Capela evoluiu, juntamente com todos aqueles que estavam em condições de evoluir com ela, e aqueles que não estavam foram retirados. Então está nas nossas mãos fazermos o melhor para nós. E eu acho que isto, a doutrina espírita, juntamente com a codificação, então o Evangelho é muito clara. Está tudo lá escrito. Não há espaço para curvas e contracurvas. Não, é muito direto. A questão é que nós muitas vezes não lemos, não ouvimos bem aquilo que lá está. É aquilo que nós queremos que lá esteja.
Mas é muito claro aquilo que nós devemos ou não fazer. Mas também é muito claro em dizer que nós temos o nosso livre-arbítrio. E nós temos a opção de escolha. Qual dos caminhos a seguir? Mas temos sempre a semeadura é livre, mas a colheita é sempre obrigatória. Então, é obedecendo este princípio que os espíritos não livram o homem do trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções inteiramente feitas e prontas para serem produzidas, de maneira que ele só tivesse que pegar o que lhe pusessem nas mãos, sem ter a necessidade de se abaixar para apanhá-las e nem mesmo a de pensar. É muito engraçado, eu não sei se houve alguém que esteve aqui na quinta-feira. Quinta-feira nós tivemos aqui um orador, o Marco Paulo de Noite e de Espírito, que ele falou sobre o desenvolvimento da ciência espírita. E é muito interessante que uma das coisas que ele disse, acho já está na TV Batuíra. Pronto, já está na TV Batuíra, quem não teve a oportunidade que veja. É muito interessante que ele diz que qualquer ciência, qualquer ensinamento, ele não foi dado de bandeja às pessoas. Tudo exigiu tempo, exigiu trabalho, exigiu que as pessoas se predispusessem a aprender, a procurar-nos. E o mesmo aconteceu com a ciência espírita. Existem teoremas, e ele falou nisso, por exemplo, matemática, que tiveram anos e anos sem serem descobertas a solução. E bastou vir uma pessoa para conseguir, uma pessoa, um grupo de pesquisadores, cientistas, investigadores, para o solucionar. Então, tudo isso já existe no plano espiritual. Mas eles não nos podem dar de bandeja. Nós precisamos de conquistar paulatinamente, de acordo com a capacidade que nós temos de entender estes ensinamentos. E muito mais virá. Por isso, e ele também diz, que a doutrina espírita é uma doutrina progressista. Ou seja, temos as bases, mas o próprio Kardec disse que se o que ele disse naquela altura e o que foi dito hoje, se a verdade for hoje, então deixemos aquilo que ele disse, porque nós temos de estar com a verdade. E conforme nós vamos evoluindo, nós vamos ter capacidade para aprender mais. Nós não podíamos ter o Espiritismo como Consolador permitido há 2000 anos. Porque quem estava há 2000 anos não ia perceber. Então foi preciso fazê-lo por palavras. Então tudo isto vai sendo descortinado. E é a partir daí que nós vemos que o trabalho é essencial em qualquer parte da nossa humanidade. E não só, em qualquer parte da nossa existência. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer e o mais ignorante transformar-se em sábio. E tanto um como o outro atribuiriam a si mesmos o mérito do que não fizeram. Portanto, nós temos que ir pedir, claro, mas buscar, bater à porta, com fé, com trabalho, fazendo de cada um a sua parte. Porque nós vemos muitos que levando para a parte material, aqueles que têm muito sucesso, que nós vemos, eu gostava de ser como ele. Mas nós só vemos o que ele chegou, onde ele chegou. Nós não vemos o percurso todo e o que ele sofreu para chegar até lá. Eu soube esta semana que existem investidores e é muito engraçado perceber como as coisas, lá está tudo ligado umas coisas nas outras e como nós aqui materialmente refletimos aquilo que a parte espiritual nos diz. Hoje em dia existem investidores que não investem em startups que o responsável não tenha, pelo menos, falhado com uma startup uma vez. Vocês sabiam? Eu não sabia. Como assim? Depois explicar, eu achei tão interessante. Porque aquele CEO, como se diz, aquele responsável, já errou. Já percebeu onde ele errou. Então, a maneira como ele encara a segunda já é completamente diferente da primeira. E é assim que funciona connosco. Nós vamos aprendendo. Não é por acaso que as pessoas mais velhas têm uma experiência diferente das pessoas mais novas. Porque foram aprendendo. Foram corrigindo. As que quiseram, há umas que não, mas é esse o objetivo.
Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve alcançar e o caminho que ele conduz, dizendo-lhe: anda e tu o atingirás. Encontrarás pedras sobre os teus passos. Olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então nós vimos muitas vezes a uma casa espírita, a grande maioria, pela dor. E há muita gente que vem aqui com o intuito de ter uma receita pronta. Aquilo que nós sabemos atender, aqui nós demos atendimento fraterno, mas que lá fora é conhecido como a dita consulta, um erro, um termo errado, mas pronto, em que querem entrar no atendimento e que a receita venha pronta. Como é que vão resolver o meu problema? Um centro espírita sério não resolve problema de ninguém, gente. Quem resolve os problemas somos nós próprios. E se conhecerem algum que diz isso, fujam a 7 pés. Porque existe outra lei que é inviolável, que é a lei do livre-arbítrio. E eles, por mais que nos queiram ajudar, eles não podem. Porque nós temos o poder de escolha. Eles estão sempre lá preparados para nos ajudar, para ver se encontram uma brecha. Mas só se nós abrirmos essa brecha é que eles nos conseguem ajudar. Então, é um caminho que nós fazemos trabalhando a nós próprios. Nós temos eu acho que isso também é uma das coisas bonitas da doutrina, que é, não depende do outro. Depende de nós próprios. Nós somos os únicos responsáveis por aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. A maneira como encaramos as coisas que vêm até nós. E continuando. Sob um ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi as forças... Desculpem, tenho aqui uma aranhazinha. Pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi as forças para resistir ao mal, e a recebereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, eles vos servirão. Atenção ao que ele diz para nós pedirmos. Ele não diz para nós pedirmos. Tudo aquilo que ele diz aqui é ajuda para nós fazermos. Não é para eles fazerem por nós. Essa é a grande diferença. Diz aqui, eles vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, eles jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso sereis abandonados às vossas próprias forças, e mesmo as quedas que sofrerdes serão a punição do vosso orgulho. Portanto, nós temos todas as capacidades para vencer as nossas dificuldades. Mas nós precisamos saber pedir. Não é exigir, é pedir com humildade. O que muitas vezes o nosso orgulho ainda não nos permite. Indo aqui ao livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, ele diz assim: acharemos sempre, qualquer que seja o pedido que nós façamos, atenção ao pedido, já vamos ver isso, por qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, nós vamos encontrar sempre o bom e o menos bom. Porque cada moeda tem os dois versos, não é? As coisas não funcionam só para o lado bom, também funcionam para o lado menos bom. E muitas vezes aquilo que nós estamos a ter agora foi aquilo que nós pedimos ou que os nossos atos semearam e que agora não nos agrada. Mas foi responsabilidade nossa. Então vamos ver o que ele diz. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto da nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. E há tantas situações nas nossas vidas em que nós pensamos assim: realmente
eu estou a colher aquilo que eu plantei ontem e não é muito bom. Mas também temos as coisas boas. Então, é tudo regido pela mesma lei de causa e de efeito. Então, se nós queremos mudar os efeitos daqui à frente, nós temos que mudar as causas. Nós temos que mudar o nosso comportamento. É fácil? Não. Mas eles estão do nosso lado para nos ajudar. Eles sabem que com a nossa imperfeição, neste momento o que eles nos pedem é boa vontade. Porque com boa vontade, com o orai e com o vigiai, nós estaremos mais do que capacitados para conseguir, se não evitar o erro, pelo menos quando o cometermos, termos a noção e tentar corrigir rapidamente. Mas vamos continuar a ver. Lá está. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É algo que nós estamos a semear muitas vezes, não para agora, mas para depois. Preparar aquele futuro que nós tanto ansiamos. É no presente. E quando nós falamos no futuro, não é o futuro aqui, no plano terrestre. Porque se nós não sabemos se o vamos ter. Não sabemos se abrimos a porta e acontece qualquer coisa, se descobrimos alguma doença, se a nossa hora chega. Mas cultivando esse bem, nós sabemos que vamos ter sempre como bagagem quando partimos para o lado de lá. Porque é eterno. Fica sempre connosco. É indispensável, pois, muita vigilância, lá está o orai e vigiai, na decisão de buscarmos alguma coisa. Porquanto o Mestre afirmou, quem busca acha e acharemos sempre o que procuramos. Isto é algo que estas duas frases, mas também esta, relativamente ao que eu vou dizer, esta do busca e acha. Isto é um importante guia para nós termos relativamente às nossas ações do dia-a-dia, às nossas ações do dia-a-dia. Nós temos uma coisa que Deus nos deu, que foi a consciência. Nós que muitas vezes achamos que estamos desamparados, é porque não sabemos ainda ouvir a nossa consciência. Mas a nossa consciência diz sempre, e não há ninguém que possa dizer ao contrário, diz sempre se nós estamos a fazer mal ou se estamos a fazer bem. Porque quando nós fazemos o bem, nós sentimos. Sempre. Seja a criatura mais estudada, a menos estudada, a que tenha mais conhecimento da doutrina, a que não tenha menos conhecimento da doutrina, nós todos sentimos isso. Então, mas muitas vezes nós não queremos, de certa maneira, aceitar. Então esta frase é importante também, porque é, quem busca acha. Se eu buscar, de alguma maneira, prejudicar o outro, se eu buscar não ter paciência, eu só estou a pensar na manhã, que os meus filhos hoje, o que é que eu vou achar no dia da manhã? Quais vão ser as consequências da ação que eu estou a ter hoje? Não é só comigo, é com todos aqueles que se encontram à minha volta. Podem ter a certeza que nós vamos ter a resposta e vamos perceber claramente se devemos ou não fazer. Se a nossa conduta é ou não é a mais indicada. Porque nós aprendemos que a dor é a nossa maior professora, mas a dor não é o único caminho para o progresso. Existe o caminho do amor. E cabe-nos a nós escolher. Então é algo que, lá está, mais uma vez, depende de nós. Indo aqui à lei da adoração, porque eu disse que é importante, temos que trabalhar, mas também é importante pedir, não é? Ter as duas coisas alinhadas. E no capítulo 2, a lei da adoração do Livro dos Espíritos, sobre a prece diz assim: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus.
e há algumas que devem ser suportadas até ao fim, mas Deus leva sempre em consideração a resignação. A prece chama para junto de vós os bons espíritos, que vos dão a força para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos rudes. Já o dissemos, a prece nunca é inútil, quando bem feita, quando feita do coração. Porque ela fortalece, e isso já representa um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Sabes disso. Além disso, Deus não pode mudar a ordem da natureza, à vontade de cada um, pois o que representa um grande mal, do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera, é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. E depois, quantos males não existem de que o homem é o próprio autor pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Nós temos um capítulo do Evangelho que fala exatamente sobre a justiça das aflições, as causas atuais e as causas passadas das aflições. E lá está muito claro. Então, desculpa, é algo que nós precisamos de trabalhar. Eles estão sempre aqui para nos ajudar, mas é o nosso livre-arbítrio. Há coisas que nós estamos a passar antes, que fizemos antes, que temos que passar agora. Elas podem ser reduzidas, muitas vezes sim, dependendo da maneira como nós as encaramos. Um exemplo, vários, mas pelo menos um. E eu acho que numa palestra já falei sobre isso. Temos uma situação de alguém que tem uma doença, que é uma doença, imaginamos aquela que anda muito aí, que é o cancro. Se a pessoa se revolta, e só fazendo parênteses, esta doença, digamos que é a fase final de uma consequência que ele teve que passar por algo que ele fez no passado. Então é aquele passo final da meta. É esta doença. Se ele passar por ela, porque tem que passar, aí a coisa muda de figura. Porque é aquele esforço último para conseguir avançar. Se ele passar com resignação, ele vai chegar do lado de lá vitorioso. Olhar para trás e pensei assim, finalmente eu consegui me livrar e corrigir aquilo que eu fiz no passado. Se ele passar revoltado, não vai servir de nada. O sofrimento vai ser maior e ele vai voltar outra vez a ter que passar por essa situação. Agora está-me a lembrar, acho que é Richard Simonetti que tem uma história dessas, que eu já trouxe. Que eram duas pessoas, dois homens, estavam exatamente na mesma situação. Com a mesma idade, tiveram o mesmo problema, morreram, desencarnaram na mesma altura. A diferença era que um foi para os planos superiores. Porquê? Porque resignou-se. O outro, como se revoltou, não conseguiu ir. Então, tudo depende da maneira como nós encaramos. E há situações em que elas podem ser tanto atenuadas como evitadas. Nós não sabemos. Então nós temos que fazer o melhor. Sempre tendo em conta que está tudo nas mãos de Deus. E o que é que seja melhor que vá acontecer, nós temos a certeza que é o melhor para nós. É algo que nós precisamos de trabalhar, porque isso significa que nós temos de ter fé e confiança em Deus. Ter a certeza de que o que é que seja que venha até nós é para nos fazer progredir, dar mais um passinho em direção a Ele. Mas vai tudo bater ao mesmo, a nós. Mas vamos continuar. Ele é punido por aquele que pecou, entretanto os apelos justos são atendidos, mais frequentemente do que pensais. Acreditais que Deus não vos escutou, porque não fez um milagre por vós, ao passo que Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. Geralmente também, frequentemente mesmo, Ele vos sugere o pensamento preciso para sairdes por vós mesmos da dificuldade. Então, vem tudo até nós.
Agora, cabe-nos a nós decidir se nós queremos receber essa ajuda ou não. Porque ele está sempre disposto a ajudar. Por isso é que se diz que muitas vezes o travesseiro é o nosso melhor conselheiro. Não é porque é o travesseiro. É porque quando nós dormimos, nós nos desprendemos e muitas vezes nós somos ajudados. Seja com conselhos, seja com conversas que nós temos. E depois nós voltamos e acordamos e pensamos assim, já sei. Todos nós já aconteceu isso. Por mais pequena que seja a coisa. São eles a nos ajudar. Então, constantemente nós temos provas provadas de que Ele está aqui para nos amparar. Que nós não estamos sozinhos. Mas precisamos de fazer a nossa parte. Temos que parar de querer ser aquelas crianças espirituais que está cansada, tem que andar dali até ali. Está cansada, então senta-se, faz uma birra porque é ser levado ao colo. Elas têm desculpa, são pequeninas. Nós não. Nós precisamos de fazer esse caminho. Eles vão estar lá a segurar a nossa mão. E muitas vezes, como bengala, claro que sim. Eles próprios dizem isso. Eles não dizem para nós irmos sozinhos e nos desenvencilharmos. Eles dizem, fazem, deem o primeiro passo, nós estamos lá convosco. Mas vocês têm que dar o primeiro passo. Indo neste livro, Rumo Certo, de Chico também, sobre a ação e oração, aquilo que eu falei é que é preciso as duas estarem interligadas. Sempre muito importante a oração por luz interior, no campo íntimo, clareando passos e decisões sem nos despreocuparmos, porém, da ação que lhe complementa o valor nos domínios da realidade objetiva. Rogarás ao céu que te liberte dos que te perseguem ou dos que ainda não se harmonizaram contigo. Entretanto, não lhe sonegarás tolerância e perdão diante de quaisquer ofensas, conforme os ensinamentos de paz e restauração que o céu já te deu, por intermédio de múltiplos instrutores da espiritualidade maior em serviço no mundo. Nós temos variadíssimos textos. Então, de Chico, sobre o perdão, que são como grilhões que nos prendem àqueles desafetos do passado. E mesmo nos dias de hoje. Nós, quando não perdoamos, o principal lesado somos nós. Estamos constantemente com aquilo. Com aquela mágoa, com aquela revolta, com aquele ódio. E aquilo vai-nos adoecendo. Adoecendo, adoecendo. Se vocês forem ver o livro Na Seara do Bem, ele fala sobre, mostra como funciona a casa espírita no plano espiritual. E fala sobre uma senhora que estava na palestra e ele estava a descrever como é que a senhora estava. E ele disse que a senhora tinha uma nuvem muito densa, preta, na cabeça, e depois ela ia diretamente influenciar o coração. Acho que era o coração, acho que sim. E o que é que ele dizia? Que os pensamentos da senhora de desânimo, pessimismo, tudo para baixo, tudo negativo, eram tão densos que acabavam por começar a influenciar a parte cardíaca. E isso ia se exteriorizar no corpo físico. Então, as coisas não são brincadeira. Muitas vezes as doenças aparecem como consequência daquilo que se passa a nível espiritual connosco. É algo que trabalha, que nós temos que trabalhar. E que nós vamos à consequência, mas esquecemos da causa. Então, nós precisamos da ajuda, claro, mas precisamos de nos libertar, neste caso, relativamente àqueles que muitas vezes nós dizemos, e nós temos o conhecimento da doutrina espírita, dizemos que a doutrina espírita, dizemos que queremos que as pessoas, chegamos aqui, que temos alguma influência e queremos que nos libertem. Sabem como é que nós libertamos? O Sr. Orlando dizia que pelo menos cada um de nós tem 4 desafetos.
Pelo menos. Portanto, fora aqueles que têm vários. E muitas vezes nós não conseguimos nos libertar. Porquê? Porque nós não perdoamos. E a maneira que nós temos de prestação dos afetos que vêm do passado, eles não nos perdoam, nós não perdoamos e acabamos por ir assim constantemente. A melhor maneira de os ajudar, porque eles são irmãos do caminho, não é? De nos livrarmos deles, é através das nossas ações. Daquilo que nós fazemos, do nosso exemplo. Não é que nós vamos virar santos de um dia para a noite, não. Mas pelo menos nós estamos-nos a esforçar. E muitas vezes é-lhes permitida a entrada para que eles possam aprender connosco. E algumas vezes eles aprendem mais rápido do que nós ficamos aqui. Portanto, tudo isto é muito sério e é muito importante e está sobre as nossas alçadas e as nossas mãos a trabalhar. Trabalhar, lá está, lei de trabalho. Suplicarás a intercessão dos mensageiros da vida superior para que te desvencilhes de certas dificuldades materiais, diligenciando, porém, desenvolver todas as possibilidades ao teu alcance pela obtenção de trabalho digno que te assegure a superação dos obstáculos, na pauta das habilitações que os mensageiros da vida superior já te ajudaram a adquirir. Ou seja, nós vamos fazer o que for possível, tudo o que tiver ao nosso alcance. De certo, atenção, não é de errado, mas tudo o que tiver ao nosso alcance. Dificuldades em vir à casa espírita vão aparecer sempre. É o carro que avaria, é o chefe que marca uma reunião em cima da hora, é o filho que fica doente, é o marido por algum motivo, ou esposa, estão a implicar naquele momento para não virmos. Nós temos uma opção, eu vou. E eles vão me ajudar a ir. Ou então arranjamos desculpas. E aí, por mais que eles queiram que nós cheguemos até aqui, se nós não o fizermos, eles não nos conseguem ajudar. Então, tudo depende daquilo que nós fazemos e do compromisso que nós temos connosco próprios, com o nosso aprimoramento. Porque a partir do momento em que nós nos melhoramos, nós vamos ser melhores para ajudar os outros, aqueles que estão connosco, os nossos familiares e até mesmo, como eu disse, aqueles que são os nossos desafetos. Não é só algo que funciona connosco, nós servimos de exemplo para todos os outros. Porque nós funcionamos em sociedade e somos todos irmãos. E vamos continuando, estamos quase. A ação é serviço, oração é força. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção. E através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor a ela. Nós abrimos um canal direto para eles, para que eles nos consigam ajudar. Quantas vezes situações difíceis seriam evitadas se nós, naquele momento em que estamos desorientados, parássemos um segundo que seja e fizéssemos uma oração a pedir ajuda. Nem pelo amor de Deus, me ajude. Muita coisa seria evitada e muito sofrimento seria evitado. E são coisas tão simples. Mas nós estamos sempre à procura de uma receita. Mas são coisas tão simples do nosso dia-a-dia que estão ao nosso dispor. Nós é que ainda não conseguimos sempre utilizá-las. E neste livro do nosso querido António Baduí Filho, que recentemente partiu para a pátria espiritual, no volume 2, que fala sobre o trecho do Evangelho, que diz assim, pedido e resposta. Só para nós termos uma noção daquilo que fala do pedir e obtereis. Você pede. A resposta, porém, depende do seu concurso. Conhecimento, o professor conta com o seu esforço. Saúde, o médico espera a sua colaboração. Emprego, o gerente examina o currículo. Justiça, o juiz estuda as suas razões. Promoção, o chefe analisa o seu merecimento. Desculpa, o ofendido avalia a sua sinceridade. Empréstimo, a casa bancária exige a sua garantia. Deus atende o pedido de ajuda, mas ela não é percebida se você não faz a sua parte, à semelhança do que acontece no circuito elétrico, quando a energia está presente e a luz não aparece porque a lâmpada está queimada.
E muitas vezes a nossa lâmpada está queimada e não é por falta de ajuda. É porque nós não a trocamos. E existe trabalho. Portanto, temos que nos ajudar hoje, e é como ele nos diz, sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos um passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Lembremos-nos assim de que nas concepções da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui, e o nosso melhor tempo chama-se agora. Detenhamos-nos por isso na importância das horas do hoje. Não é, eu amanhã vou ser melhor. Não, hoje. Eu deixo para amanhã. Nós não sabemos se amanhã chega. Então vamos fazer o possível para conseguir fazê-lo hoje. Não conseguimos fazer tudo. Fazemos um pouquinho. O que interessa não é a quantidade. É o amor que nós colocamos. Nós temos muitas pessoas que nos dizem assim... O grande mal não, um dos problemas das casas espíritas, geral, falta de trabalhadores. Não estão empenhados no estudo, não têm tempo, não têm tempo para trabalhar, e é sempre aquela coisa, quando eu tiver tempo, eu ajudo. Quando eu conseguir um emprego melhor, eu ajudo. E a coisa vai passando. E vai perdendo um tempo precioso. Que é preciso, nem que seja 15 minutos, vou dar um exemplo, não é? 15 minutos ali para vender o bolo. 15 minutos para varrer o jardim lá fora. Se for feito com amor, vale muito mais do que estar aqui uma semana só porque tem que ser. Então, não é a quantidade, é a qualidade do trabalho que nós fazemos. E isso todos nós podemos fazer. Predispor-nos a isso. Ontem, perturbação, hoje reequilíbrio. Ontem o poder transviado, hoje a subalternidade edificante. Ontem a ostentação, hoje o anonimato. Ontem a incompreensão, hoje o entendimento. Ontem o desperdício, hoje a parcimónia. Ontem a ociosidade, hoje a diligência. Ontem a sombra, hoje a luz. Ontem o arrependimento, hoje a reconstrução. Ontem a harmonia, ontem a violência, desculpem, hoje a harmonia. Ontem o ódio, hoje o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear acentuando. Ajuda-te hoje que o céu te ajudará sempre. Porquê? A partir do momento em que nós nos ajudamos hoje, nós estamos a preparar-nos e a criar o conhecimento e a bagagem que nós vamos levar sempre, com os valores morais. E isso ninguém nos tira. O dinheiro vai, as coisas vão, tudo o que é material fica. Mas o que nós levamos na nossa bagagem é aquilo que nós fizemos com a nossa reforma íntima. Aquilo que nós fizemos ao outro. Aquilo que nós nos doamos. E o esforço que nós fizemos. Porque neste momento aquilo que conta verdadeiramente é o nosso esforço. Podemos ainda não ter conseguido. Mas o esforço vai ser a diferença. Para nós termos o merecimento de sermos ajudados quando passamos para lá de lá. Ou essa ajuda demorar-se a fazer presente. E terminando, vamos aqui ao livro Espírito da Verdade, em que diz assim, se você quiser, diz você que o mundo é amontoado de males infinitos. Foi aquilo que eu disse no início. Hoje em dia nós olhamos para o mundo e estamos sempre a dizer que o mundo está uma desgraça, não é? Erradamente. Entretanto, se você quiser construir o bem na própria alma, respirará desde agora a faixa do mundo melhor que surgirá em si mesmo. Diz você que a casa onde reside é uma forja de sofrimento pela incompreensão dos familiares que lhe ignoram as ideias. Contudo, se você quiser servir com paciência e bondade, ajudando a cada um sem reclamar retribuição, embora pouco a pouco passarão todos eles a conhecer-lhe os princípios, através dos seus atos,
convertendo-se-lhe o lar em ninho de bênçãos. Diz você que a ingratidão mora no seu campo de trabalho, transfigurando-o num lugar de suplício. Todavia, se quiser consagrar-se ao próprio dever, com humildade e tolerância, observará que o seu exemplo granjeará o respeito e o carinho dos outros, transformando-se-lhe a tarefa em manancial de alegria. Diz você haver perdido a fé ante aqueles que ensinam a virtude sem praticá-la. No entanto, se você quiser, cumprirá com tanto devotamente as próprias obrigações que a fé lhe brilhará no coração por fonte de júbilo intransferível. Portanto, tudo isto é a maneira como nós queremos e fazemos as coisas. Diz você que não... Lá está. Que não dispõe de recursos para ajudar ao companheiro em luta maiores. Contudo, se quiser repousar menos alguns minutos nos seus lazeres de cada dia, poderá converter algumas horas cada semana em auxílio ou consolação para os semelhantes, conquistando a simpatia e o concurso de muita gente. E muitas vezes é essa gratidão daqueles que nós ajudamos ao longo da nossa vida que nos ajuda quando nós partimos para o lado de lá. Pela oração, pela gratidão de tantos e tantos, os amigos frágeis conseguem nos recolher para nós sermos ajudados. E eles estão lá, vibrando por nós. E pode para nós ser algo que nós nem tivemos a noção da diferença que fizemos na vida daquela pessoa. Não é só com coisas materiais, é com um abraço, com uma palavra, com ouvir, verdadeiramente ouvir. Há tantas pessoas que só precisam que alguém as ouça. Que alguém sorria com os olhos. E isso é muito importante. E que todos nós temos capacidade de o fazer. Não é preciso ser rico e ser pobre. Não se queixa em circunstância alguma. Né, gente? Muito fazemos isto. Lembre-se de que a vida e o tempo são concessões de Deus diretamente a você. E acima de qualquer angústia ou provação, a vida e o tempo responderão a você com a bênção da luz ou com a experiência da sombra, como você quiser. Como nós quisermos. Nunca nos esqueçamos disto. Portanto, vamos acabar com esta frase que diz assim: é conhecido o preceito, ajuda-te e o céu te ajudará. Deus quer assistir-nos, mas com a condição de que de nossa parte façamos aquilo que é necessário. Muita paz a todos e muito obrigada. Temos boa tarde. Temos um grande trabalho de casa para realizarmos. Porque precisamos de saber estudar bem que o céu só nos ajudará se de facto nós fizermos a nossa parte. Então, é da lei. E a nossa parte consiste em nos renovarmos dia após dia, fazendo sempre o melhor. É a nossa parte. E é essa que é esperada da espiritualidade superior. E aí estaremos a ganhar mérito para podermos ser ajudados. Ajudados segundo o que a lei permitir. Nós queremos ficar livres dos problemas, da dor, da doença, mas é óbvio que não pode ser assim. Depende do mérito de cada um. Porque o esforço só pode ser nosso. Bom, vamos então. Só posso acrescentar outra vez que é um trabalho para casa que todos devemos levar. Estudar, refletir e compreender o que é fazer a nossa parte. Olha lá, está aqui uma coisa. Custa muito, muito esforço, muita dedicação, abnegação, sacrifício, horas de estudo e de reflexão, de prática da caridade.
Muita coisa. Isso nos vai ajudar imenso. É isso. Então, perante uma palestra muito apelativa, vamos agora agradecer a Jesus e a Deus pelas bênçãos da tarde. Vamos visualizar Jesus, imaginá-lo ao nosso lado, escutando as nossas angústias e problemas. Divino e amado Mestre e Senhor Jesus Cristo, eis-nos aqui, Senhor. Voltamos ao teu encontro. O encontro mais íntimo, mais próximo, num ambiente preparado pelos benfeitores espirituais que aqui estão em teu nome. Sabemos, Senhor, o quanto é difícil correspondermos à lei divina. Mas ela não nos exige mais do que aquilo que podemos dar ou realizar. Pedimos-te, Senhor, que nos deixe força, estímulo e maior capacidade de entendimento das leis de Deus, para percebermos, Senhor, qual é a nossa parte, do que é que ela consiste, Senhor, e assim podermos abrir o nosso coração e a nossa inteligência ao trabalho renovador interior que só pode ser realizado por nós. Então, Senhor, ampara-nos cada dia, ajudando-nos a sabermos nos vigiar. Vigiar o que pensamos, os pensamentos. Vigiar o que dizemos na relação com os outros. Vigiarmos o que fazemos relativamente aos outros. E assim, Senhor, a pouco e pouco, sabemos que estamos trabalhando a nossa moral. Muito obrigada, Senhor, por tudo quanto temos recebido hoje, desde o passe, a palestra, a água fluidificada, a prece. Te agradecemos, Senhor, dos nossos corações e rogamos-te que veles também por aqueles que não sabem ainda orar e não conhecem tão bem a importância da prece, que eles possam ser aliviados, protegidos e orientados nas suas caminhadas. E não querendo, Senhor, nos alongarmos mais, pedimos que abençoes todos nós, que nos protejas nos nossos dia-a-dia, na relação com os outros. E a pouco comecemos a sentir, Senhor, que estaremos a fazer já um pouco da parte que nos compete. Muito obrigada, Senhor. Permito só te pedir por todos aqueles que estão acamados, doentes, em casa ou em hospitais. A todos, Senhor, ajuda na medida da capacidade que a lei permite. Mas sabemos que sempre os alivias. Sempre dás um pouco, Senhor, de amparo, de fé e de esperança. Te pedimos por todos, Senhor, que neste instante estão sob o efeito da dor. E assim, Mestre querido, permite que possamos encerrar este momento que todos partilhamos nesta tarde, seguros de que Tu nos abençoarás sempre e nos protegerás das influências negativas. Muito obrigada, Senhor, e ficai conosco hoje e sempre. Que assim seja. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.